Boa noite. Eu sei que já me vê em direto. Eu estou só aqui à espera que ter um bocadinho de nada mais de quórum, só para não acontecer aquela coisa esquisita de quem entrar daqui a um minuto e meio, passar o resto da hora a perguntar-se quem era aquele senhor que foi a primeira, a primeira pessoa que lhes apareceu. Portanto, se não for muito chato olhar para mim durante um bocadinho, peço só aqui uns minutos, 1 ou 2 minutos de espera. E se calhar, vamos então começar. Um, eu chamo-me Sérgio Antunes, sou arquiteto e sou o candidato à vice-presidência do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Val do Tejo pela lista C. Para além disto, faço parte de um ateliê chamado Aurora Arquitetos e a minha vida profissional tem sido dedicada sobretudo ao ateliê, a construir um ateliê e a fazer projetos. E, portanto, tenho sentido as dificuldades de quem está do lado de cá, de cá e lá relativamente à ordem dos arquitetos. Acho que, por vezes, tenho criticado de uma forma forte a ordem dos arquitetos e acho que, às vezes, também injustamente. Agora que me envolvo mais e que me quero envolver mais, percebo que, às vezes, injustamente. E criticado pelo que não faz pelos arquitetos e pela arquitetura. Eu, portanto, aceitei este convite para passar para o lado de lá, para tentar dar um contributo para esta mudança e acho que a Ordem e os arquitetos devem ser os pilares dessa mudança. O último live foi com a Helena Botelho, que eventualmente tem mais habilidade para fazer isto que eu. Eventualmente não, tenho de certeza. E foi sobre os estágios profissionais. Eu queria hoje que falássemos um pouco, e tenho 3 convidados, para falarmos sobre a profissão e a sua prática. Os 3 convidados são o Luís Valente, do Ateliê Rua, a Rita Almada Negreiros, do Ateliê Canran, e o Eduardo Nascimento, que é fotógrafo do Mal ou Menos. Eu vou começar por tentar chamar aqui o Luís. Onde é aqui o Luís? Aparece. Estás aí, Luís? O Luís, não sei se está a conseguir, eventualmente não está a conseguir. Se assim for, vou chamar a Rita e o Luís fica para a seguir. Com licença, desculpa. Vou esperar pela Rita. Olá, Rita. Olá, Sérgio, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo Pá, bem. fiquei contentíssimo de entrares logo. Olha, pensei que ia passar aqui 1 hora a fazer um sapateado e que ia ser complicadíssimo. Obrigado. Olha, para mim é uma estreia, nunca fiz nada assim do género. Para mim também. Mas eu acho que vamos tentar, Rita.
Olha, a razão principal que eu gostava de falar contigo é por causa da questão da formação. Uh, uh, eu, eu, eu acho que faço uma meia-culpa pessoal, porque eu acho que nós, ateliês, às vezes estamos pouco abertos para as questões da formação, da formação profissional, pós curso, e parece que às vezes temos pouca disponibilidade, eu falo um bocado por mim, pouca disponibilidade mental para a formação. Quero acreditar que isto não é só pela nossa parte, mas que eventualmente há do lado da Ordem dos Arquitetos alguma coisa que pode ser feita de diferente em relação à formação. Há três coisas que eu acho que são interessantes de se discutir. Há muitas profissões que têm um mínimo de horas de formação por ano, obrigatórias. Eu pergunto-me se a nossa profissão não deveria ser assim. Simplesmente ter umas horas obrigatórias onde temos que ir. Já agora isto também se cruza com uma outra questão, que é, eu não sei se sabes isto, mas os funcionários das empresas e, portanto, os ateliês têm um mínimo de horas que têm que cumprir de formação por ano, profissionalmente, e, portanto, cruza-se com esta questão. A segunda questão em relação à formação é se estas formações não deveriam ser mais escalonadas, ou seja, se não deveria haver formações para principiantes, sejam eles principiantes independentemente da idade, não é? Ou seja, pode ser principiante num determinado assunto aos 50 anos, não é? E formações intermédias e formações avançadas, isto escalonar um bocado aquilo que se vai ouvir. E depois, e sobretudo era isso mais que eu te queria ouvir, sobre a questão dos conteúdos, não é? Parece-me, e eu peço desculpa se estiver a ser injusto, que as formações que estão muito construídas à volta de certo tipo de temas também estão construídas à volta muitas vezes de marcas comerciais que são quem tem disponibilidade para falar sobre alguns dos temas. E parece-me que haveria alguma coisa aqui a mudar para fazer com que estas formações estivessem mais à volta de ofícios e à volta de como os ofícios e de como os materiais podem influenciar a profissão e o ato de projeto. Portanto, o que eu gostava muito de ouvir era sobre isto, porque vocês, Canrano, tu e a tua irmã, têm andado muito, muito à volta da questão dos azulejos. Eu já vos ouvi várias vezes sobre o assunto e é sempre fascinante. E acho sempre que era exatamente o tipo de coisa que se deveria ouvir numa formação, sobretudo porque vocês têm essa relação que eu acho que é, no fundo, a chave de tudo, que é a relação entre um determinado material e o projeto, não é? Ou seja, não é debitarem-nos informações técnicas sobre o material, mas é como é que aquilo se aplica a um projeto. Bom, a nossa relação com o azulejo acho que começa por ser acidental, não passou por nenhuma formação. Não sei se estás-me a ouvir bem. Estou a ouvir impecavelmente. Ok. Não passou por nenhuma formação. Foi uma oportunidade que nos surgiu quando a Catarina e eu voltámos de vários anos de experiências diferentes de estudo e trabalho lá fora. Voltámos para Portugal, que era uma cidade mais onde nós estávamos, com menos dinâmica, com menos investimentos, mas realmente surgiu-nos na nossa vida, no caso, um acesso privilegiado à fábrica Viúva Leite, onde podemos, por não ter trabalho, podemos começar a experimentar o que era o que é que podemos fazer, e a partir daí com vários projetos, nomeadamente o projeto do azulejo desenvolvido com o Duarte Garcia, o diretor da fábrica, e que até hoje continuamos a trabalhar com esse que nós criámos em 2003. Em 2003 foi a primeira exposição pública desse projeto. A partir daí, temos sido convidados para vários projetos, convites vêm sempre através de colegas públicas, e depois interessámos pelo tema, estudámos, a experimentar, fabrico, portanto foi um bocado uma aprendizagem do terreno.
Não foi propriamente uma que fizemos, embora fiz uma formação na hora. E pronto, e continuamos a trabalhar. Estamos a trabalhar em duas obras de recuperação com arquitetos à Appleton, em que fazemos a participação, onde uma subcontratação para toda a onde, neste caso, há uma grande parte de azulejos existentes e bastante antigos, neste caso. Mas é interessante no azulejo atravessar estes 500 anos de história e estar sempre com este material que nunca envelhece e vai sempre adaptando ao seu tempo, e que quando nós começámos a trabalhar no início dos anos 2000, ainda não havia muita gente a voltar a pegar o material. Havia Isa e o seu Tomor, dentro deles principalmente, que trabalhavam totalmente, mas hoje em dia a norma e que a sua utilização está a continuar a tornar uma trabalho e sempre atual. Ok. Oh, Rita, eu vou pedir uma coisa. Eu vou deixar um bocadinho e voltar a ti daqui a pouco, porque estamos com um imenso eco. Portanto, não te vás embora, que eu vou tentar falar com o Eduardo, ver se ele tem eco, depois volto a ti. Pode ser? Até já. Até já. Vamos tentar, já sei que estão a ouvir muito mal. Vamos tentar com o Eduardo e ver se continuamos com eco. Como é que é? Estás bom? Tudo bem? Pá, também tens eco, pá. Também tenho eco? Tens menos. Tens menos que a Rita. Pronto, mas posso pôr os fones. Pões o fone? Posso pôr? Pões tu? Sim. Estamos a ouvir. Vamos tentar agora. Olha, muito obrigado pela tua participação. Ainda por cima eu sei que tu andaste já pelo Sul e voltaste. E... Sim. Estás no Sul ou estás em Lisboa? Já estou em Lisboa. Ok. Olha, pronto, tu tens o do mal ou menos. Eu nunca sei bem o estúdio, o ateliê, o do mal ou menos, que não precisa mais de apresentações. Tu tiraste o curso de arquitetura, mas o teu assunto principal é a fotografia e a fotografia de arquitetura em particular. Sim. A primeira coisa, isto porque a razão também da nossa conversa e estares aqui é porque as práticas profissionais das pessoas que fizeram o curso de arquitetura têm-se diversificado imenso. Eu acho que elas já começaram por ser muito diversificadas, quando as pessoas quase que mencionavam arquitetos, passaram a não ser muito diversificadas e voltaram-se a diversificar agora, e acho que ainda bem. E, portanto, para além de fotografia, existem pessoas a fazer curadoria, pessoas no ensino, existe uma vasta... as pessoas com o curso de arquitetura têm feito muitas coisas. Uma das coisas que eu acho interessante, e nós temos falado bastante sobre os dois, sobre fotografia e arquitetura, uma das coisas que eu acho interessante que tu me tens contado, é que nem todos os fotógrafos que têm tirado fotografias de arquitetura tiraram o curso de arquitetura. A minha primeira pergunta que eu gostava de fazer era: até que ponto é que tu achas que o facto de teres o curso de arquitetura muda o teu olhar e informa o teu olhar sobre os projetos que tu fazes as reportagens? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É mesmo com muito gosto que aceite. E, no fundo, que até, se calhar, vamos poder prolongar algumas das nossas conversas que temos em privado e podemos fazê-lo assim. A pergunta é pertinente. Eu não sei se ser arquiteto ou não ser arquiteto é um impedimento a fazer fotografia de arquitetura. Aliás, provavelmente não o é, visto que há bons exemplos de fotógrafos não arquitetos a fazer boa fotografia de arquitetura. Contudo, é uma vantagem.
há uma coisa que é impossível separar na tua experiência como arquiteto ou enquanto estudante de arquitetura e depois como fotógrafo de arquitetura, que é uma cultura arquitetónica, quer através da imagem, quer através do desenho. E, portanto, no fundo, quando estás a fotografar arquitetura, não é só uma questão de domínio técnico da disciplina da fotografia. Ou seja, é bom que também fales a linguagem do arquiteto, é bom que entendas o que é que se percebe, o que é que se pretende com as relações espaciais, com a definição de limites, como é que exploras a apropriação do espaço, como é que constróis narrativas que possam ser apropriadas pelo espectador, que muitas vezes é leigo na matéria. Ou seja, eu acho que a comunicação da arquitetura, acho que é um dos pontos que nós vamos tocar e que é fundamental, já não é só de arquitetos para arquitetos, mas é de arquiteto para um público vasto. E isso faz parte diria que de uma das principais missões da fotografia da arquitetura, que é estabelecer essa comunicação e registro. Mas voltando à pergunta, altera bastante a minha percepção, porque eu não consigo desassociar do facto de ter a minha formação como arquiteto. Não consegues deixar de ser tu próprio. Eu não sei se isso é transversal aos outros fotógrafos que também são arquitetos. Mas para mim é impossível separar-me. Aliás, digo isto com piada, mas com algum fundo de verdade. Quanto muito ser arquiteto, neste caso até me prejudica, porque obriga-me a um olhar mais cuidado com as coisas. Portanto, e não tem só a ver com entender arquitetura. Também, o curso de arquitetura também deu ferramentas que têm a ver com um nível de exigência, com um nível de rigor e de atenção ao detalhe que eu identifico também naquilo que faço. Portanto, isso está presente. E daquilo que estavam a falar, da importância da diversidade da prática profissional. A última vez que estive a fazer uma apresentação em Coimbra, precisamente, a propósito de um convite a profissionais que tiraram um curso de arquitetura, mas que não estavam a exercer arquitetura. E foi bastante satisfatório ver que no painel de convidados havia de tudo: realizadores de cinema, fotógrafos, designers de produto, artistas plásticos. E isso é uma lufada de ar fresco. Essa foi a minha experiência, portanto aqui estou a falar por aquilo que eu experienciei enquanto estudante de arquitetura. Mas eu nunca consegui que a disciplina de arquitetura fosse estanque, que se limitasse, que se encerrasse sobre si mesma, e portanto para mim foi muito fácil divergir para outras coisas que para mim eram completamente conexas à arquitetura, neste caso com uma fotografia, mas sempre apaixonado por trabalho de vídeo, de cinema, quer dizer, pela dança. Tu consegues arranjar montes mas não sei, eu acho que é impossível ser arquiteto e não funcionares como uma espécie de esponja atenta e tudo te informa na tua prática. E, portanto, acho que essa diversidade da prática profissional ocorre por natureza. Não, o que eu às vezes me pergunto é se não há uma leitura abstrata dos projetos, mais de cima, que provavelmente um arquiteto fotógrafo consegue ter e que um fotógrafo não arquiteto eventualmente terá mais dificuldade de ter e, portanto, terá uma relação muito mais com o que tem à frente, não é? Mas, eventualmente, não é assim. A outra questão, e essa eu acho que é até a questão mais interessante, uma das funções da Ordem dos Arquitetos é a arquitetura e, portanto, passar a arquitetura a um público mais vasto. E essa é uma das missões da Ordem dos Arquitetos. E eu acho que essa missão, que é uma missão primordial, diria eu, é a missão número 2 diria eu, da Ordem, é uma missão que tem sido feita muito e muito através dos fotógrafos de arquitetura e dos sites dos sites onde os fotógrafos de arquitetura juntam as suas próprias reportagens. Sim. E isto dá-vos, na minha opinião, dá-vos uma responsabilidade que é, para mim, inacreditável, que é, como a maior parte das pessoas não visita aqueles sítios, a memória que tem, a memória coletiva de determinado projeto, é a vossa reportagem. E, portanto, isso para mim tem um peso gigante. E
portanto, neste caso é mesmo, tu no outro dia falavas disto, não, nem é tanto o que é que a ordem pode fazer pela fotografia da arquitetura, é o que é que a fotografia da arquitetura pode fazer pela ordem e tem feito pela ordem e tem pelos arquitetos. Esta função portanto, vocês dos vários, hoje em dia já são vários, e felizmente que é menos só um canal de acumulação de projetos, portanto, já são vários fotógrafos, fazem uma coisa, nós já discutimos isto, que é a arquitetura portuguesa, e mesmo do ponto de vista da imagem exterior que tem, muito feita através daquilo que têm sido as vossas reportagens, as tuas e as vossas, enquanto coletivo de fotógrafos. O que eu queria saber, o que eu gostava muito, era de saber como é que isto pode ser levado ainda mais longe. Como é que esta espécie de primeiro, de vocês serem o primeiro filtro, a primeira coisa que chega às pessoas da arquitetura, como é que isto pode chegar ainda mais longe, como é que se pode usar ainda mais? Bom, para a tua pergunta não tenho já uma resposta. Vou pensar nela enquanto pego no início da conversa. Dizes e bem que uma das principais funções do fotógrafo de arquitetura trata da divulgação, da promoção e até da educação da arquitetura através da fotografia. Isso é uma coisa que lá está, tem a ver também com o percurso académico. Me apercebi cedo que é nós, mesmo arquitetos, visitamos, nem que virtualmente, as obras muitas vezes a partir da combinação de desenhos e de fotografia. Portanto, são coisas que nós nunca visitaremos, ou porque as obras não existem, ou porque não estão em condições, ou que são inacessíveis e por aí fora. E, portanto, a cultura arquitetónica para os arquitetos construiu-se muito apoiada na fotografia. Não só, mas de uma forma muito importante na fotografia. E hoje eu acho que isso ainda é mais evidente. Estavas a falar do boom que houve nesta era digital, relativamente com a publicação de projetos online. Não só surgiram fotógrafos a fotografar arquitetura e a publicar online, como também surgiu muita publicação online, já não presa pelos meios tradicionais de publicação, e, portanto, facilita imenso a divulgação da nova arquitetura. Estamos a imaginar, por exemplo, coisas completamente ubíquas e correntes como o art style, não é? Pronto. Mas, quer dizer, também é incontornável nesse sentido, por exemplo, o trabalho que o Fernando Guerra desenvolveu enquanto pioneiro dessa espécie de portal de arquitetura que divulgava tudo o que era basicamente fotografado em Portugal. Tudo, salvo seja, mas tudo aquilo que era publicado e publicado na internet em Portugal era absorvido em grande parte pelo site dele. Hoje isso está mais alargado e, felizmente, há uma geração nova de fotógrafos, a acompanhar também uma nova geração de arquitetos, mas que representa, de repente, uma pluralidade no registro fotográfico das obras. Portanto, hoje temos acesso a diferentes formas de ver a arquitetura, diferentes formas de interpretar e diferentes formas de comunicar aos outros. E aí, essa pluralidade é pela diversidade também de fotógrafos que temos. Mas essa importância, e aquilo que eu te dizia, que quando tu me perguntaste, se eu sentia que a ordem tinha alguma quer dizer, em que é que a ordem podia ajudar os fotógrafos de arquitetura? Não, eu agora até te dizia ao contrário. Não, pois, como é que isto pode ser ainda mais explorado, seja, não é? É claro que imagino relações mais ou menos evidentes, de divulgação de trabalho dos vários fotógrafos, da promoção do trabalho dos fotógrafos, mas eu não imagino isso como uma relação de dependência dos fotógrafos de arquitetura pela ordem ou pelos arquitetos. Pelo contrário, vejo como uma parceria. E naquilo que eu falava contigo anteriormente, não me lembro, por exemplo, só para fazer um parênteses na conversa, tem acontecido um movimento bastante interessante dos fotógrafos de arquitetura de se reunirem e discutirmos entre nós práticas, em termos de boas práticas, questões de direitos de autor, portanto, um conjunto de preocupações que nós temos tido, e não imagino primeiro parceiro que não fosse, por exemplo, a Ordem dos Arquitetos. Portanto, e é nessa relação de parceria, porque aquilo que nós identificávamos, e eu acho que de forma cirúrgica, é que o fotógrafo de arquitetura tem, em parte, a mesma missão. Claro que a Ordem terá outras, mas
tem uma das missões da Ordem, que é a divulgação da arquitetura. E o engraçado é que a divulgação da arquitetura hoje transbordou um bocado o âmbito do ensino da arquitetura para arquitetos, ou do consumo da arquitetura depois pelos arquitetos, em revistas, etc. E transbordou para um público mais vasto, um público leigo na matéria. Finalmente, pá. Finalmente. Eu estou a ver se... Espera lá, o som está com eco, não sei se... Pá, eu ouço-te bem, mas pelos vistos tem eco, não é? Eu não sei se é o meu feedback de entrar no... Não sei. Não? Eu vou tentar pôr nos headphones, pode ser que mude. Pode ser que resolva. Mas continua. Pronto, então... É agora uma divulgação que é feita para um público muito mais vasto. E isto tem sido um tema de trabalho para mim, enquanto fotógrafo. Se vê, por exemplo, refletido numa procura constante de estabelecer uma narrativa, por exemplo, nas reportagens fotográficas. Isso podia ser uma coisa que eu não estaria preocupado. Podia estar interessado em fazer, por exemplo, fotografias que fossem avaliadas apenas esteticamente ou fossem fotografias interessantes, mas que só fossem vistas pelo aspecto puramente estético das fotografias. E há um lado, esse sim, se calhar, que vem como arquiteto, que é uma preocupação de base, que é uma preocupação de construir uma espécie de interpretação do espaço que seja comunicável às outras pessoas. Ou seja, eu quando fotografo uma obra vossa, preocupa-me quem vê, e nós temos muito estas discussões constantes, por exemplo, a fazer o processo de edição e de seleção de imagens, conseguir criar uma síntese que faça um percurso perceptível pela obra e tornar a obra inteligível. Isso é uma coisa que parece gratuita, mas não é assim tão evidente e nem é feita tão regularmente. Portanto, é uma opção e é um tema de trabalho para mim, que tem a ver com isto, que é tu conseguir explicar a arquitetura, não só a arquitetos, mas a um público geral. Não tem a ver com ser leigo ou não, mas especialmente no nosso país, e eu sentia já isso enquanto estudava arquitetura, é muito importante criar cultura arquitetónica. E isso cria-se também pela imagem, também pela divulgação dos projetos. E, portanto, neste caso, o investimento do Mal Menos tem sido muito nisto, tem sido de conseguir transportar a arquitetura ao público e mostrá-la e valorizá-la. E o feedback tem sido incrível. Portanto, eu penso que tu, como arquiteto, tens tido esse... Não pares de estás a dizer, eu estou a ouvir, deixa-me só aqui arranjar uns headphones. Pois, eu tenho a estar aqui a fazer um loop de som um bocado irritante às pessoas que estão a ouvir. Mas... Estás a ser sim, mas vou tentar. Vamos tentar. Eu tenho essas coisas assim antigas, vamos ver se isto resolve tudo. Espetáculo. E agora o som? Pode ser que isto resolva tudo. Olha, eu deixei de ouvir o meu feedback. Eu estava a ouvi-lo e agora já deixei de ouvir. E agora? Toda a gente ouve bem? Muito? Sim? Não? Vamos lá ver. Eu estou a ouvir bem. Diz a Helena. Boa. Mas eu tenho que ficar aqui como se estivesse na Sibéria, não é? Com estas coisas nos ouvidos. Pronto, não, eu penso que já tinha mais ou menos terminado. Disseste só uma coisa que eu se calhar queria pegar, que tinha a ver com uma coisa que tem alguma piada, que é aquilo que eu sinto quando os fotógrafos... Quando eu vou fotografar e estou com o arquiteto ou com os arquitetos na obra no dia ou nos dias da reportagem, e é um momento de catarse, de libertação de um processo que é extremamente longo. Portanto, a fotografia de arquitetura não vive com os mesmos tempos de projeto que um ateliê de arquitetura vive. Portanto, são coisas que são maturadas durante muito tempo, passam por um imenso esforço, imensos compromissos. E quando eu vou fotografar as obras de arquitetura, há este momento de catarse em que o arquiteto está a rematar um ponto final. É um alívio. E então há aquela coisa, isto tem que ser hoje, isto tem que acontecer hoje, dê por onde doer, porque amanhã entra a decoradora, amanhã entra o cliente, gerir todos os calendários de repente, mas aquilo que se andou a prolongar durante anos ou meses, de repente está tudo naquele dia e já não pode ser no outro e é um momento de alívio brutal. Mas esse momento de alívio coincide com uma coisa engraçada que nós estávamos a refletir há bocado, que é coincide com um momento de transição de responsabilidade para o fotógrafo, porque como tu dizias aí bem, provavelmente a percepção daquela obra que 99% das pessoas vão ter é através da fotografia, através da divulgação que vai ser feita. E, portanto, de repente passa essa responsabilidade para cima do fotógrafo, que é como é que se vai comunicar isto
E qual é que é a leitura que fica desta obra? E aí a diferença de linguagens de cada fotógrafo define depois como é que essa obra fica registada. Claro, pode-se mandar vários fotógrafos fotografar a mesma obra, não é? E isso até é um desafio interessante. Mas eles marcam uma forma de olhar para a obra e definem também a obra de um certo ponto. Quer dizer, depois, em termos de artifícios técnicos, podes provocar diferentes interpretações do espaço, diferentes relações de escala, de proximidade. Quer dizer, depois a fotografia tenta mexer com todos os ingredientes, com que a arquitetura depois também tenta mexer. Sim, um dia podemos, não vai ser hoje, porque temos todos os convidados, mas um dia temos de discutir, porque a imagem em geral tem sido repetidamente diabolizada numa série de situações por causa dos seus usos, etc. Mas vamos deixar isso para um outro live. Eduardo, obrigado. Não, eu ouvi-te muito bem, se calhar ninguém te ouviu. Estava um eco, não sei o quê, mas eu ouvi-te muito bem. Olha, eu peço desculpa se me ouviram cheio de eco, mas olha, foi interessante. Quando quiseres podemos voltar, obviamente, a falar sobre este assunto aqui ou num café. Um abraço. Sempre à vontade. Vou manter-me aqui, qualquer coisa, liga-te. Vá. Ok, um abraço, até já. Um abraço. Pronto, parece que já está resolvida a questão do som. Portanto, eu vou voltar aqui a tentar o ateliê Rua. Aqui estás. Tudo bem? Sérgio, Tudo bem? tudo bem? Ouves-me bem? Tudo? Pá, Ouço-te estava a bem. ser muito difícil, não era? Ou estava só a ouvir muito mal, não era? Agora no fim já estava ótimo. Desculpa, há bocado eu não consegui, não consegui entrar. Faz mal nenhum. Luís, como é que estás? Tudo bem? Está tudo Obrigado por ótimo. isto, pá. Nada. Obrigado pelo convite. pela tua participação. Olha, a razão principal que eu falei sobre isso e gostava de ouvir falar sobre isto, a ordem dos... Tens um ateliê, como eu tenho, de pequena escala. A ordem dos arquitetos tem sido... tem girado mais à volta dos arquitetos que dos ateliês. Os ateliês não têm sido o objeto da ordem dos arquitetos, ou quase nada. E eu, no outro dia, havia uma pessoa que conheces, nosso amigo que vive na Austrália, e foi para a Austrália na altura da anterior crise, não desta agora que estamos a viver, mas da anterior. O Dizia Kirill. uma coisa muito curiosa, o Kirill, e que dizia que na Austrália não havia ateliês da escala do nosso. Não havia ateliês de 4, 6 pessoas, relativamente independentes, a produzirem arquitetura. E, portanto, o objetivo dele, não sei se vai falhar ou não, mas o objetivo dele era tentar estimular o aparecimento lá, pelo menos naquela zona onde ele vive, deste tipo de ateliês. Portanto, o que me parece é isso, é que a ordem, de facto, não tem estruturas de acompanhamento à formação destes ateliês, destes coletivos, se tu quiseres, e também não tem forma de os apoiar no sentido mais direto do termo. E, no fundo, o que eu gostava de ouvir aqui era, se tu pensares no tempo todo que vocês já devem ter ateliê, para aí há 15 anos, não sei. Quase, sim. 14. Quais são, para ti, as dificuldades, ou seja, as dificuldades em que tu achas que a ordem te poderia ajudar? Aqui, aos Rua. Claro. É assim, eu acho que a ordem poderia ter-nos ajudado, agora que tu falas nisso, poderia-nos ter ajudado, por exemplo, logo no início, por exemplo, na formação de um ateliê ou de como gerir um ateliê, por exemplo. Neste momento, se calhar, já vai um bocadinho tarde, apesar de que... Ou seja, eu acho que a questão é que há 10 anos ou há 15 anos atrás, se calhar não fazia muito sentido existir esse tipo de apoio, não é? Porque não havia, ou seja, a questão estava centrada no arquiteto, de facto, não é? Havia muito poucos coletivos, começaram a aparecer, mais ou menos quando apareceram os Caput e agora os Aurora e os Rua,
e acho que agora sim é uma questão que de facto faz todo o sentido. Acho que talvez através de formações, naquelas formações que a Ordem faz, haver uma das formações que seja sobre esse assunto, não é? De como montar um ateliê, ou como gerir um ateliê, ou como abrir uma empresa, que talvez. hum, eu devo dizer que na altura nem sequer nos ocorreu isso, não é? Porque uma pessoa que está com aquela energia toda e nem pensas em que precisas de ajuda, não é? Fazes e pronto. Mas eu acho que se for uma questão bem divulgada pela Ordem, se for uma questão bem divulgada pela Ordem, eh, acho que vai ser muito útil a jovens arquitetos e a jovens ateliês. Porque, A minha questão de fundo aqui tem a ver com esta. O que eu sinto é que eu não quero nem por nada falar de honorários e dessas questões que são sempre as questões a que se voltam a elas, não quero falar sobre isso, mas parece-me que de facto há uma, há uma certa maneira de fazer, e acho que a maior parte das pessoas que estão aqui a ouvir-nos percebem o que eu quero dizer, há uma certa maneira de fazer que implica um ato de resistência, não é? Havia um arquiteto, eu não vou dizer quem é, mas que dizia que já tinha por duas vezes contratado um gestor para o ateliê e o gestor tentava sempre convencê-lo de que ele ia falir. Dizendo, não vale a pena, pá, fecha lá isto, não vale a pena. E, portanto, de alguma forma, o nosso modo de vida, se quiser, é uma forma de resistência, não é? Porque é muito evidentemente inviável em muitos aspectos. sim. Portanto, o que me parece é que quando se forma um ateliê, quando se percebe que a arquitetura e fazer projetos de edifícios é uma ínfima parte daquilo que é o dia-a-dia de um ateliê, daquilo que é os processos de um ateliê, daquilo que é a prática profissional de um conjunto de pessoas, não é? Absolutamente. Pronto, e portanto, a minha pergunta é mais neste sentido e quando eu falo de honorários é isso, se pensarmos numa liberalização cada vez maior da profissão, o que me parece é que isso corresponderá sempre aos profissionais juntarem-se em grupos cada vez mais fortes e, portanto, o meu medo é que se perca uma certa forma de fazer, percebes? Se é que me entendo. Não sei o que é que tu achas sobre isto. Sim, nós estamos constantemente, isso estavas a dizer, tem piada, porque estamos constantemente dentro do ateliê e dentro de nós próprios a pensar isto não vai funcionar, este projeto já vai dar prejuízo, e ao mesmo tempo a dizer não podes parar, agora é que está a ficar bom e é preciso mais este detalhe e esta questão. Portanto, é uma luta constante, é preciso sermos muito resilientes e gostarmos muito do que fazemos para continuar. A minha questão aqui tem mais a ver também com esta, que me parece que seria a ordem ser um apoio em todas estas questões que nós não nascemos a saber. Sim, não é? completamente. Como é que se faz uma empresa? O que é que são os impostos dessa empresa? Como é que se gera uma empresa? Como é que se contratam funcionários? Exatamente. Como é que quando é que tem que se marcar um calendário de férias? Há assim uma espécie de repente de um mundo sim, completamente. Que me facilitaria imenso o trabalho e aliviar-nos imenso para podermos fazer aquilo que realmente queremos fazer e que sabemos fazer, não é? Claro. Porque, obviamente, que gerir a empresa é importantíssimo, não é? Mas, ao fim e ao cabo, o que fazemos é arquitetura, não é? E é isso que queremos fazer bem. Portanto, eu acho que se nos explicassem, ou se houvesse, lá está, a formação, aquela formação que temos quando acabamos o curso na Ordem dos Arquitetos, ou mesmo formações, aquelas que nos podemos inscrever sobre gestão de um ateliê ou sobre gestão de uma empresa, eu acho que era importantíssimo, era fundamental. Parece-me que sim também. Ok, Luís. Olha, obrigado por isto.
De nada, pela tua Sérgio. participação. Muito obrigado. E parece que toda a gente nos comentários disse que o problema do som está resolvido, portanto eu vou tentar Tá, voltar tá, à tá. Rita. Ok. Um grande abraço, Até Luís. já. Um Obrigado por isto. abraço. Um abraço. Um abraço, Nada, um um abraço. abraço. Vou tentar voltar aqui à Rita. Mas a Rita agora não me aparece aqui não me aparece aqui na lista. Portanto, eu ia pedir à Rita para sair e voltar a entrar e antes vamos falar aqui com a Helena Botelho. Entrei eu. Eu não sou Rita. Eu disse que ia tentar. A A Rita não está Rita na minha lista. não está, mas Não, ela a tem Rita que voltar. Rita, tem que ela sair e está voltar a cá. entrar. Sim, desliga-me. Olá a Não, a todos. Rita tem que sair e voltar a entrar. Não, Não, mas, ó, ela Helena, diz... enquanto a Rita faz isso, eu ia Sim. só perguntar à Helena esta questão do apoio que a Ordem tem à prática de todos os dias, e aqui, neste caso, eu preocupo-me particularmente como é que a Ordem pode ser uma instituição em quem temos uma confiança de base, não é? Ou seja, quando eu e a Helena temos uma dúvida numa coisa e telefonamos para a Ordem, parece-me a mim que é uma espécie de chamada para o castelo, não é? De, tipo, chamada lá para cima. E, portanto, a mim preocupa muito se a Ordem não der esta resposta. O que é que Sim. lhe parece? Bem, parece-me, há várias coisas que temos que dizer, mas eu quero ser muito rápida, porque eu queria que a Rita entrasse mesmo, não se ouviu nada do que a Rita disse. Portanto, eu vou muito rapidamente dizer que, de facto... Enquanto a Helena vai falando, eu vou só aqui procurar se a Rita está aqui. Não consegues, vais-me desligar. Não estou pronto, não faço nada. O que eu estava a dizer é que há aqui duas questões que são muito importantes. A primeira é que, de facto, nós temos que conseguir, e eu acho que a nossa lista tem programa e tem objetivos nesse sentido, que é conseguir capacitar os serviços da Ordem para nos servirem. Ou seja, todos nós já sentimos na pele a necessidade de recorrer a um serviço jurídico, a um apoio jurídico. Eu, esta semana, acabei de contactar a Ordem para resolver um problema numa Câmara Municipal e, portanto, nós precisamos sempre muito que alguém venha de encontro e nos consiga ajudar a resolver problemas dentro da esfera daquilo que nós não dominamos, que são muitas vezes estas questões legais de relação com alguns serviços públicos. Mas também acho que é muito importante outra coisa, que é nós não podemos cair aqui só no discurso dos ateliês, porque eu acho que a Ordem também tem que ter essa capacidade de poder ou prestar esse serviço às outras práticas na profissão. E, portanto, se por um lado os ateliês, nós precisamos imenso dos ateliês, deste apoio e destes serviços, que não é só o jurídico, muitas vezes é a disciplina. A maior parte das pessoas, ou eu na experiência que tenho já de alguns anos de prática, se calhar nunca recorri à disciplina, e a disciplina o conceito de disciplina para já é um tribunal de primeira instância, não sei se as pessoas sabem, mas é muito importante que nós possamos denunciar algumas coisas que achemos que não estão corretas e que a Ordem tem esse papel de resolver e de ajudar a mediar conflitos. Acho que é muito importante que as pessoas saibam disso e que usem esses serviços da Ordem. Da mesma forma que quem trabalha na administração pública ou de quem trabalha dentro daquilo que são as práticas da profissão, aquilo que vem definido nos estatutos como os atos próprios da profissão, que se sinta apoiado e representado nestes serviços. Acho que isso é mesmo muito importante, porque, como dizia há bocado, como já se falou aqui várias vezes, a formação em arquitetura torna-nos aptos para exercer várias práticas. E a prática não é a prática unicamente do ateliê. A prática são os diversos tipos de práticas que todos nós temos, que vão desde a pessoa que trabalha no ateliê, até quem tem o ateliê, até quem está nos serviços. Portanto, nós temos que ter a capacidade, enquanto Ordem, de conseguir resolver estas necessidades que as diferentes práticas têm. Isso é super importante.
Mas como nós temos 15 minutos, eu não sei se tu queres que eu diga mais Bora lá, alguma coisa, mas bora lá ver se a Rita está aí. Vamos lá ver se a Senão Rita lá volta a está. entrar e fazes-me outra pergunta. Ou outra pessoa, alguém que queira dizer qualquer coisa. Então espera só um bocadinho. Rita, Ah lá, agora desculpa. já estou com os fiozinhos. Eu também. Eu acho que agora toda a gente vai ouvir otimamente. E vou ter que pedir para voltares a resumir a vossa relação com os azulejos. Parece-me que, por minha culpa, por causa desta questão de não estar com isto, ninguém nos ouviu bem. Tu dizias que a vossa formação foi mais ou menos por acaso a questão dos azulejos, não é? Posso-nos Sim, contar outra vez? estava a dizer então que o nosso encontro com o azulejo é completamente acidental. E vem na sequência da Catarina e eu com os países diferentes, experiências diferentes, tivemos cerca de 5, 6 anos fora e quando voltámos, antes de chegarmos a Lisboa, que era uma cidade com uma dinâmica inferior àquelas outras cidades onde nós estávamos, principalmente naquela altura, não tínhamos trabalho, não tínhamos clientes, não tínhamos e tivemos pouca coisa. E tivemos a oportunidade de poder ir fazer experiências para a fábrica Viúva Lamego e a partir daí começar a descobrir este material, mas mesmo, não vou dizer com as próprias mãos, porque havia equipas incríveis a trabalhar, que ainda hoje existem, e depois, e no fundo, olhar sempre este material como arquitetas, não é? E como é que nós podemos aplicá-lo nos sítios onde nos são solicitados ou não, ou como, por exemplo, falava do azulejo cinético que surgiu com um desenvolvimento com o Eduardo Garcia, que era o antigo diretor da fábrica e que era também um apaixonado pela arte cinética e começámos a experimentar e então nós desenhámos um primeiro azulejo cinético nosso que até hoje usamos. Mas depois temos trabalhado em edifícios e situações urbanas bastante díspares que depois tu pegas nos 500 anos de história deste material intemporal e camaleónico que se vai adaptando a cada momento e tu reconheces por esta peça de terracota com vidrado de 14 por 14 que é o azulejo tradicional português, consegues varrer, reconhecer cada época e isso é incrível. E é também, pronto, já que nós trabalhamos com o azulejo já há vários anos e tem sido um trabalho bastante autodidata e de experimentação e também de estudo sobre o que é o azulejo, mas hoje em dia, e também não queria deixar de falar não quero falar só de nós, hoje em dia já vejo muito mais pessoas a experimentar, a usar dentro da arquitetura, arquitetos e não arquitetos, mas bastantes arquitetos a experimentar a utilização deste material como uma forma de expressão integrada na arquitetura. Não, mas há uma coisa que eu digo isto muitas vezes, e não é só porque estamos aqui, mas eu digo isto muitas vezes. Para mim, e aqui muito entre aspas a palavra, mas vocês inventaram uma espécie há toda uma linguagem da arquitetura contemporânea que tem a ver com o tempo e com uma certa brincadeira com a mensagem, etc., que eu não conhecia antes de vocês e que até é uma coisa completamente que eu associo muito ao vosso trabalho. A minha pergunta há todo um conjunto de indústrias portuguesas que não é só a do azulejo, que dura desde há séculos, e parece-me que essas é que poderiam ser também ótimos motivos para ótimas formações na Ordem dos Arquitetos. Sobretudo aquilo que mais se quer se diga, mais me preocupa é quando estas formações não são adaptadas ao ser arquiteto, não é? A falares com o arquiteto e eles usarem aquela formação no ato de projetar. Não é? E eu gostava de saber a tua opinião sobre isso. Se achas que esta matéria, eu acho que pode, e acho que é evidente que pode ser, mas achas que há outras matérias paralelas a outros materiais que poderiam ser puxados outra vez para este tipo de formações?
Acho que as materialidades em arquitetura é um sem fim, é um infinito, não é? O azulejo é uma delas e onde houve realmente entre a Catarina e eu um grande encontro com este material. Mas eu gosto muito de trabalhar com os canteiros, gosto muito de trabalhar com os marceneiros carpinteiros, quer dizer, as técnicas tradicionais, no fundo acabamos de estar todos dentro deste regionalismo crítico e estar sempre à procura do que é que há em cada sítio, e isso penso que se reflete também no nosso trabalho, mesmo. Eu penso que sim, que há, sei lá, quando nós começámos a trabalhar com azulejos não era propriamente uma coisa que estivesse a dar tanto, não é? Hoje em dia já é uma coisa que já está muito, muito enraizada, Está a dar. agora está, e ainda bem, por isso aí o que é que isto vai nos garantir? Que as indústrias que ainda estavam abertas até agora, se calhar vão-se aguentar, porque as outras fecharam, não é? Quando abriu o IKEA, fecharam não sei quantas carpintarias, não é? Perdeu-se imensa gente, mesmo na Viva Lameco, quando nós começámos a trabalhar com eles, eram quase 200 funcionários, hoje em dia é metade. Muita gente com essa classificação, com a qualificação incrível e talento para aquela arte, azulejar, hoje em dia está a fazer outras coisas. Eu fui Por ao isso, finalizar a Viva Lamego, mas é daqueles. Eu lembro-me de passear por lá e estava por encontrar uma senhora que estava a pintar azulejos. À mão, ela tinha assim. Não sei se deves conhecer a senhora e tudo, de certeza. Mas ela cravava a mão de um lado para não mexer e tinha assim uns gestos de samurai. sim. Epá, eu fiquei um bocado envergonhado do género. Mas porquê é que eu nunca tive 35 ideias boas para esta senhora? Estás a perceber? É assim uma coisa. Aquilo é tão inacreditável e é tão. E aqui muito, muito entre aspas, japonês, não é? É tão. Uma coisa tão incrível que tens razão. É um potencial. É um Assim, nunca mais potencial acaba, não é? incrível, mas foi por. Não foi como digo, foi um acidente, mas nós vimos uma vez uma placa de 40 por 30 vidrado, com vidrado transparente, uma coisa deslumbrante que o Duarte Garcia da Viva Lamego nos mostrou, e pensámos, mas isto é assim, não há outro material assim. Então é importante partir. E foi uma grande emoção, e depois tivemos a possibilidade de trabalhar ou acompanhar outros artistas, como a Maria Caio, e no fundo atravessar aquelas épocas todas. E mesmo quando estamos a trabalhar num projeto específico, o azulejo que vamos usar tem a ver com a época, se calhar, do edifício, a construção dele, a técnica que se vai usar. Agora estamos a fazer um projeto pela primeira vez de enxaquetados, que foi uma técnica que já não se usava há muitos anos e que agora estamos a fazer uns painéis, por acaso para a América. Mas está-se a experimentar fazer no fundo, esta técnica tradicional e das várias épocas. Portanto, isto é um sem fim. Mas quer dizer, repete lá, desculpa só o nome. enxaquetados é quando tu cortas os azulejos aos bocadinhos e fazes o desenho com bocadinhos lisos. Ou seja, eu lembro-me em 2003, 2004, falar a colegas meus que era preciso apoiar esta fábrica porque tinha muita pintura à mão e que era preciso usar pintura à mão das azulejos. Toda a gente nem pensar, eu não quero. E as pessoas, era difícil, mas nós até quando começámos a experimentar o azulejo foi sem arquitetura. E uma coisa curiosa que reparámos há pouco tempo é que nós temos muito projeto de azulejo, mas depois muitas vezes na nossa arquitetura nem sequer aparece. E hoje em dia estamos a dizer, não, isto tem que se encontrar, não é? Porque temos grandes sonhos que ainda não foram realizados, então. Mas sim, há de haver muitos outros materiais que, por exemplo, há o site das carpintarias de Lisboa, da Artéria, que é um levantamento por bairros, que é um trabalho exemplar e que vai ajudar já, não é? Que já ajuda e que dá muito apoio a essa necessidade deste ofício. Raro, cada vez mais. Muito obrigada pela tua participação. Nada. Agora ouvimos muito bem. E ótimo. Agora vou desligar e voltar à Helena para ouvirmos a nossa candidata a presidente rematar.
Até já. Obrigado. Adeus, Obrigado. a Adeus. Sérgio. Olá, outra vez. Agora correu bem, não é? Agora está a correr O muito som. bem. Está a correr muito bem. O som está impecável. Assim, Eu não sabia que tinha que ter essas coisas. Pois, enfim. Bom, eu tenho 4 minutos para, e basicamente eu acho que é muito importante apelar ao voto. Isso é aquilo que me parece importante fazermos todos neste momento. As eleições ou o período eleitoral começa na quarta-feira. E eu acho que de facto isto só lá vai com todos, isto só lá vai com esta vontade de todos que temos que todos temos de fazer esta mudança, de fazer este trabalho e precisamos mesmo de todos, de quem se preocupa de quem trabalha no limite, nos limites da profissão, precisamos de todos os que têm os ateliês, precisamos de todos os que trabalham na administração pública, precisamos de todos os mais novos, os mais velhos, de toda a gente sentir que nós os estamos a representar. Eu acho que isso é fundamental. Nós que já tivemos há 5 minutos do lado de lá e sabemos essa vontade que muitas vezes, ou essa necessidade que muitas vezes tínhamos de ser representados, nós sabemos que precisamos de ser representados e precisamos de ser representados por alguém que seja sensível a isso e que tente compreender. Como tu sabes, eu estou a olhar só para o tempo, temos aqui 3 minutos. Em Lisboa e Val do Tejo, eu e tu, fizemos uma viagem pelo território para fazer aquele vídeo, porque aquele vídeo não foi feito por nenhum cineasta, foi feito por nós, pela equipa, e nós fomos reconhecer o território. Sabemos que é um território cheio de assimetrias, sabemos que é um território cheio de diferenças, sabemos que é um território onde vamos ter que estar muito próximos das pessoas. E a missão da região, aproximarmos, fazermos o contacto direto com as pessoas, com os arquitetos, porque é competência do Nacional fazer essa relação com o governo e com os órgãos que decidem e que legislam, e portanto nós, tendo essa proximidade, conseguimos ouvir para podermos ser voz, para podermos resolver estas questões que todos levantámos aqui, esta necessidade que tínhamos de melhores serviços, de melhor acompanhamento, de melhor representação. Tudo isto é importantíssimo e de facto eu acho que isto só vai com todos, Sérgio, e acho que temos mesmo que votar todos em massa a partir de quarta-feira. A nossa viagem pela Lisboa-Val do Tejo deu de facto para perceber que é um território completamente assimétrico e nós não falámos os dois com arquitetos de todos aqueles sítios, infelizmente, não era viável, mas eu tenho a certeza que existe que na relação profissional com aquelas pessoas existem as mesmas assimetrias que existem no território. Uhum. Sim. E a participação desta malha de arquitetos, de malha de municípios, no poder... Sérgio, desculpa interromper-te, tu tens 30 segundos para isto vai-se desligar. Isto a hora fecha. Então, sem 30 segundos, tens 30 segundos, dá o teu melhor e... Resta-me agradecer a todos, votem. O mais importante é votarmos todos, e muito obrigado por terem estado a ouvir mal durante um quarto de hora. Foi espetacular, foi espetacular. Sim, mas votem todos, acho que é muito importante para nós podermos trabalhar. Contamos. Obrigado. Adeus, Helena. Adeus a todos, obrigado. Obrigada a todos.